Fala pessoal, mais um episódio do Dois Controles Podcast. Eu sou o Agostinho, quem tá aqui comigo? Eu? 2L na área, galera. Porra, episódio hoje, Agostinho, tá... Especial. Mais do que hoje tá especial pra cacete. Porra, hoje tá muito especial. A gente vai receber um convidado novo. Sim. Né? A gente sempre tem a honra de receber convidados novos aqui no Dois Controles, nem tão novos assim, né? Alguns a gente tranca e depois eles voltam. Mas hoje, cara, eu tô recebendo um cara aqui que foi meu professor, tá? Maneiro. Ele é ator, dublador, diretor de dublagem. Dudu Fevereiro, cara, seja bem-vindo. Muito bem-vindo, ao Dois Dudu. Controles Podcast, Obrigado. cara. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Pô, tudo ótimo, melhor agora falando com vocês. Prazer, galera, vai ser um prazer conversar com vocês. É verdade, né? Faz quanto tempo isso aí, Marcelo, que te dei aula? Tem mais de um ano. Pô, cara, se não me engano, se não foi no início desse ano, foi no final do ano passado. É. Agora o tempo exato realmente não tô recordando, mas foi por aí. Cara, tá lá de ano. E hoje a gente tá aqui por um motivo bem especial, né? Que a gente vai falar sobre nada mais nada menos que dublagem, né, galera? Sim, vamos mergulhar nesse mundo tão importante, né, cara? Eu acho que a dublagem brasileira, Agostinho, é a melhor do mundo, tá? Eu não tenho conhecimento vasto como você, o nosso convidado, para afirmar, mas a gente ouve falar muito bem e eu sou completamente apaixonado pela dublagem brasileira, cara. Cara, só de nome aqui, se a gente parar pra pensar, a gente pode contar uma refresca a memória, o nome dos dubladores já vem, né? E Sim, automaticamente o nome, os personagens que são interpretados, né? referências já vem, né? Mas antes disso, Dudu, o que eu queria falar contigo, cara? A gente vê que para ser dublador precisa seguir uma carreira específica. Isso. Né? Precisa ter uma carreira, uma trajetória específica. E tem muitas pessoas que eu conheço hoje que têm vontade de ser dublador. As pessoas, pô, tu faz curso de dublagem, cara, eu quero fazer isso. Como é que faz? Não sei o quê. Cara, eu queria que você explicasse para a galera, por favor, como é que faz para chegar nesse patamar de dublador? Como é que é o caminho que a pessoa tem que seguir, cara? Por favor. Bom, então, primeiramente, né, é sempre bom lembrar que a dublagem ela é uma vertente da interpretação. Então, para você se tornar um dublador, uma dubladora, você precisa se profissionalizar como ator, como atriz. E aí, assim, curso de teatro, televisão, faculdade de interpretação, se possível, né, faculdade de artes cênicas, cursos profissionalizantes, especializações. Quanto mais especializações na área de interpretação, melhor. É claro que a dublagem em si ela já tem as suas próprias técnicas, muito particulares. Sim. Mas a base de todo esse trabalho é da interpretação, é daí que tem que vir, porque nada mais é do que você sincronizar a labial do personagem interpretando. Então, a gente estava falando sobre dublagem viva, né, esse movimento que está tendo aí contra a inteligência artificial, Sim, né, sim. os avanços, a não regulamentação da inteligência artificial, e tudo isso está ligado com essa questão do conhecimento sobre a interpretação do profissional que entra nesse mercado. Se ele entra querendo interpretar, porque, né, tem várias funções ali na dublagem, tem o produtor, tem o técnico de áudio, tem o diretor e tal. Mas se a pessoa entra querendo interpretar, com o sonho de ser dublador mesmo, assim, de interpretar dentro do estúdio, atuar, ela precisa fazer uma especialização, ela precisa fazer um curso, ela precisa fazer uma faculdade, se profissionalizar, né, de uma certa forma, no mercado de interpretação. Porque é um trabalho que exige muito de você, em muitos campos diferentes, em muitos estilos diferentes. A gente nunca sabe o que a gente vai gravar. Então a gente tem que estar preparado um pouco para tudo, né, para vários estilos. Então estudar vários estilos diferentes para você não ser pego de surpresa e acabar sendo chamado para uma coisa que você não vai conseguir corresponder. E é por aí. Primeiro você precisa
se profissionalizar, né? Tirar o seu registro profissional de ator, e depois, com o seu registro profissional, você precisa se inscrever num curso de dublagem. Esse registro que você falou é através dos cursos, né? De uma faculdade ou de algum outro curso que você estava explicando antes. Ou um curso profissionalizante ou uma faculdade. E aí, depois de conseguir o registro profissional, você tem que correr atrás de cursos de dublagem, porque aí é uma especialização dessa própria profissão, né? Da profissão de ator. Então, quando você, sei lá, você tirou o registro profissional de ator, aí você vai fazer um curso voltado para TV, ou então um curso voltado para cinema, ou então um curso voltado para teatro, um curso voltado para dublagem. Então, cada vertente da interpretação, ela precisa das suas especificidades, e a dublagem é a mesma coisa, porque senão você tira o seu registro profissional, não, beleza, eu sei atuar. E aí você é chamado para gravar num estúdio, para fazer um teste no estúdio de dublagem, você não sabe os termos, você não sabe as técnicas para conseguir sincronizar a sua interpretação com a labial do personagem, enfim. O Marcelo viu lá no curso, viu que não é mole, então tem que ralar pra caramba e tem vários níveis. Então, mesmo assim, grandes atores que eu conheci na vida, assim, meus amigos atuaram comigo no teatro, falaram que tentaram também fazer curso de dublagem, e para alguns funcionou e para outros não, porque são muito específicas as técnicas, né? E algumas pessoas têm facilidade, outras não, e é por aí mesmo, assim, é tentar estudar e tentar se especializar cada vez mais, mas os pré-requisitos são esses, registro profissional e o curso de dublagem, que aí já leva um bom tempo para conseguir. Cara, é muito foda isso, porque tem que, acredito que para ser um bom dublador, você tem que ter um timing certo, tem que fazer uma conexão entre a tua capacidade de poder interpretar e o teu lip sync. Sabe qual é? Então, essas duas paradas têm que estar em conjunto. Isso é difícil, não é impossível. Lógico que não é impossível, porque a gente tem milhões de excelentes dubladores aí. O Dudu, Gilberto Baroli, eu não vou mencionar aqui os nomes, né? Mas temos, assim, diversos dubladores. Eu acredito que o Brasil seja reconhecido por ter um dos maiores expoentes aí da dublagem, né? Mas, cara, é o seguinte, eu vou... Augustinho, Dudu, eu vou fazer, cara, um comentário aqui. Lá vem. Tá? Mas sabe aquelas que tem fanfic de dublagem no YouTube? Sim, tem, acho que TikTok, redes sociais em geral tem agora. Odeio essa merda. Sabe por quê, cara? Não sei se o Dudu concorda comigo, tá? Pode ser que não, porque eu ouço até que é um próprio exercício para o cara poder praticar a dublagem. Só que isso acaba ferindo quem é dublador de verdade. Sabe qual é? Porque é um exercício muito mais complexo do que o que eles fazem nas redes sociais, né, cara? Aí eu fico, porra, o cara fica fazendo isso, aí tem um trabalho todo do cara que é professor para fazer o trabalho correto, aí chega num... Não, mas eu já fiz, aí é foda. Assim, é um processo... Isso incomoda, Dudu? Depende de como é feito, na verdade. Eu acho que quando é feito de uma forma de brincadeira, não me incomoda. O que eu acho que incomoda a maioria dos profissionais é quando a própria dublagem é praticada de forma amadora, cobrando valores fora de mercado. Isso daí que é o tipo de ação que acaba sucateando o mercado, né? Quando você descobre que outras pessoas estão fazendo um produto e estão cobrando baixíssimo só para inserir pessoas que não vão ganhar o preço do mercado, esse tipo de coisa. Mas assim, fazendo no amadorismo, fazendo brincando, é uma coisa que me incomoda, porque é uma coisa meio que explícita ali, a pessoa está mostrando que ela está fazendo de brincadeira. Isso não me incomoda. O que me incomoda mesmo é o sucateamento. Vocês citaram aí, por exemplo, que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo, e isso daí, ela tem muitos questionamentos, né? Tipo, mas por que ela é considerada uma das melhores do mundo? Por quê? Qual é a lógica disso? Na minha cabeça, assim, a lógica vem porque o Brasil, ele é um país muito plural. Ele é um país com uma diversidade gigantesca, absurda, e esse tipo de coisa, ele traz uma diversidade na hora das adaptações monstruosa. Se eu posso falar qualquer expressão aqui para vocês, por exemplo, eu estou cansado, sei lá, a frase é essa, eu estou cansado. Se você pegar cada estado do Brasil, eles vão te dar
várias adaptações para Eu Estou Cansado, sabe? E assim, uma mais engraçada que a outra, uma Sim. mais divertida que a outra. Algumas assim, tipo, caralho, quanto tempo eu não escuto isso aqui é muito bom. Então esse tipo de diversidade, ele traz, de pluralidade, traz pra gente uma variedade de adaptações gigantesca. Você nunca não sabe o que esperar de uma dublagem. Então, pode ser qualquer coisa que tem aquele contexto ali, e isso acaba trazendo para a gente uma criatividade enorme, né? E tem justificativa, né? Eu acho. É isso. Eu acho que essa nossa pluralidade, ela reforça muito. É legal esse apontamento do Dudu, né, 2L, mas, tipo assim, cara, isso acho que é uma coisa que sofre. Não sei se generalizando eu vou estar falando besteira, mas eu acho que é muito. A galera do ramo artístico sofre um pouco com isso, que é. Quem não é do ramo acha que é sempre fácil pintar, desenhar, atuar, e aí, no caso, dublar. Todo mundo acha que é fácil, todo mundo acha que é capaz de fazer, né? E aí acaba gerando essas questões todas que o Dudu falou. Mas é legal esse ponto de vista que ele trouxe, porque realmente, né? Tem muita gente que faz na brincadeira e, pô, o pessoal tem o direito de brincar. Mas nas questões de trabalho, tá brincando errado. É assim, eu jogo bola brincando, eu jogo futebol brincando. Eu espero que um profissional, quando me assistir jogar, não se sinta ofendido com o que eu vou apresentar. Porque senão fudeu, não vou poder jogar mais. Então, agora, por exemplo, se eu começar a cobrar. Se for um profissional do Vasco. Pô, cara, tá precisando. Tá precisando, acho que, porra, tem chance. Sacanagem, fala aí, vai. Mas gira tudo em torno disso, né? Tipo assim, de uma questão de diferenciar o que é amador para o que é profissional. Se a pessoa ela assume desde o início que aquilo ali é uma brincadeira, que ela não está querendo gerar lucro com aquilo, nem entrar na profissão, ou sucatear o produto, sucatear o mercado, tranquilo, é uma brincadeira, gente, de aplicativo, isso não me incomoda. Cara, mas vamos lá, tu tinha falado do movimento da dublagem viva, né? Eu tava, assim, eu tenho, o meu grande receio é realmente que esse material que a gente tem humano, ele seja substituído, como a gente já falou aqui, de uma qualidade imensa, então a gente precisa realmente combater essa questão, né? Cara, eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho o que é esse movimento dublagem viva para quem tá chegando agora, para quem não faz ideia do que a gente tá falando. Bom, o movimento Dublagem Viva começou em resistência a todo esse movimento, esse crescimento da inteligência artificial, né, os avanços da inteligência artificial, e ele visa, primeiramente, né, proteger os nossos direitos como artistas, como dubladores, como atores, né, proteger o nosso trabalho do uso deliberado da inteligência artificial e principalmente para a regulamentação desse uso da IA, porque para que ela não seja utilizada para assim explorar, substituir o nosso trabalho, como vocês mesmos citaram. Mas assim, além dessa questão da legislação, que eu acho que é ultra importante, né, essencial para que a gente continue trabalhando, eu acho que o mais importante que isso é simplesmente a questão da gente estar mexendo com uma coisa que é essencial para a raça humana, que é justamente a nossa criatividade, a nossa parte artística, porque é isso que a gente insere com o nosso trabalho. Eu acho que o avanço da tecnologia, ele deve ser utilizado para que as máquinas façam o trabalho pesado para a gente, e não o contrário, não um trabalho artístico enquanto a gente faz o pesado. Então, vocês falaram assim, eu tenho medo que as pessoas sejam substituídas pelo trabalho de inteligência artificial, só que a inteligência artificial em relação à dublagem, ela não faz tudo. A gente já está entendendo isso, ela não faz tudo. Por quê? Primeiro, a inteligência artificial ela se alimenta do que a gente faz, ela copia o que a gente faz e reproduz as nuances, reproduz os tons, enfim. Mais algumas coisas ela não consegue fazer. Eu já me informei assim, tentativas de algumas empresas, se deu um bafafá na dublagem enorme, confusão danada, de empresas que tentaram utilizar IA, né, para fazer um produto. O que a gente foi informado é que essa IA era usada para fazer as pontas, o que a gente chama de, tipo assim, participaçãozinha, entendeu?
tipo Soldado 3, o Homem 2, aquelas participações menores. Enquanto os protagonistas, eu fui lá olhar nos créditos, os protagonistas eram dubladores experientes já, tipo cascudaços, dinossauros. E aí, assim, qualquer profissional de dublagem que já tenha dirigido um produto de dublagem sabe que um protagonista, ele já é mais caro para o estúdio, para o cliente, do que todas as pontas juntas, dependendo da série. Então, por que eles deixaram mais caro com artistas, atores, bons dubladores fazendo? E aí eu comecei a questionar, peraí, beleza, eles quiseram economizar, fizeram uma cagada, né, que assim prejudicou, esse tipo de ação prejudica a profissão, mas logicamente eu quis entender por que o mais caro eles não substituíram. Simplesmente porque a IA não consegue fazer o que os mais experientes conseguem. E aí eu fui tentar entender o que exatamente. Deixa eu cranear isso aí. Por que eles não conseguem fazer ainda? Justamente, é foda que a gente não pode falar absolutamente tudo, mas assim, a questão é, essa parte da criatividade, da interpretação, de saber adaptar as nuances para o nosso idioma, para as nossas adaptações, para os nossos bordões e para a nossa interpretação, porque os outros países têm outras formas de interpretar, sabe? Até falei com o Marcelo sobre isso na nossa aula lá, tipo assim, é uma coisa que eu chamo de musicalidade de inflexão, que é a forma que a gente tem de musicar a nossa interpretação. Tipo, os coreanos fazem de um jeito, os franceses fazem de outro, os estadunidenses fazem de outro, os brasileiros fazem de outro. Quando a gente não adapta, quando a gente só copia, a gente acaba, tipo, interpretando com a mesma musiquinha deles, entendeu? Com os mesmos bordões, com coisas que não funcionam aqui. Então, se o profissional não sabe fazer isso e ele faz exatamente o que a IA faz, ou seja, copiar tudo exatamente igual e musicar igual, só sincar, cara, a IA faz isso. Então, sim, é uma preocupação porque quem não entender isso, realmente eu acho que vai ser substituído. Porque se ela faz o básico, tem muita gente que faz o básico, não adapta para a nossa musicalidade, para o nosso contexto, para os nossos bordões, aí fudeu, entendeu? Porque é uma coisa que ela já faz. E mais barato. Com o tempo vai ser mais barato. Então eu realmente acho que a parte da interpretação da criatividade, por mais romântico que seja, né, por mais clichê que essa porra seja, eu acho que é o que faz diferença no final. Porque você vai conseguir adaptar de uma forma que a IA não vai prever que você vai adaptar daquele jeito. Você tem milhões de maneiras de falar de interpretar uma frase. Entendeu? E é por aí. E você tinha falado, né, que a gente é capaz de adaptar, né? Num texto de dublagem, por exemplo, num script, podem vir de português, obviamente, mas um filme pode ser regionalizado. Então, essa capacidade de adaptação, por exemplo, tá lá uma determinada fala para o personagem, que você tem que falar de um determinado jeito específico. Certo? A musicalidade permanece. Só que você vai fazer a própria, não é? É por aí ou tô falando merda? Não, é isso mesmo. Porque assim, é muita coisa para adaptar. Inclusive essa musicalidade que a gente está falando. Tipo assim, I don't know what you're talking about. Tipo, eu não sei o que você está fazendo. Tem muita gente que faz exatamente assim. Tipo assim, cara, vou copiar igual. Sim. Vou copiar igual. What? O quê? Tá ligado? Porra. E aí, tipo assim, a pessoa canta igualzinho o original fez, tá ligado? Só que eles interpretam de outra forma. Então essa, por exemplo, é uma das adaptações. Aí tem o texto, que você vai adaptar um texto, se você adaptar literalmente, e não adaptar uma expressão idiomática, tipo, já peguei jogo, cara, que assim, na tradução, eu ia dirigir o jogo, e a tradução tava assim, quero manteiga no biscoito. Tipo assim, tá? É uma expressão que, porra, pra eles faz sentido, caralho. Pra gente não faz o menor sentido essa merda. Então eu fui pesquisar o que era isso, o que é porra de manteiga no biscoito, o que quer dizer isso. E aí eu descobri que é tipo assim, isso é moleza. Isso é muito fácil. Isso tá. E aí eu adaptei. Sentado pudim. Aí eu botei, acho que adaptei mamão com açúcar, sei lá. Boa, maneiro. E aí, assim, pra gente é isso. Manteiga no biscoito, mas é a mesma merda. E assim, se deixar, a galera fala exatamente do mesmo jeito, entendeu? Mas aí, isso aí não é também uma... É porque nós temos o dublador, né? E temos o cara o tradutor, né? De dublagem lá, quando ele faz o script. Isso também não é um trabalho do tradutor já fazer essas adaptações? Ou isso fica a cargo do dublador?
ou do diretor? Não, isso é um papel principalmente da tradução. O bom tradutor, ele faz exatamente isso, porque o processo começa aí, né? A tradução pega um texto e começa a adaptar as expressões idiomáticas, adaptar os bordões, se possível. É engraçado que, assim, tem muitos bordões estadunidenses que a galera não traduz, não adapta para cá, e tem outros que ela adapta para uma coisa totalmente diferente. Não, tipo, é o que a gente fala aqui. Tem um que eu falo direto, que rolou no BoJack Horseman, quando eu estava dirigindo a segunda temporada. O BoJack Horseman, ele é um cavalo ator, né? Então ele estava lá no set de filmagem, conversando com o diretor. É cada bagulho também, né, caralho? É foda. E aí é uma série assim, sem censura, né? Então palavrão pra cacete, é muita adaptação em torno de celebridades, a gente tem que adaptar pra cá. E várias frases, assim, expressões idiomáticas, tipo, aí o cara tava conversando com o diretor e aí você escutava alguém lá no set peidando longe pra caralho. Bom, mó barulhão, e aí o BoJack, ele falava uma parada do tipo, olha a largura dessa bitola, olha o som que isso faz, e ele rimava, era uma parada assim, só que ele rimava, e aí do jeito que estava adaptado, era para uma expressão que a gente não falava. Eu falei, cara, eu vou ter que rimar alguma coisa falando isso, ele tá zoando a largura da bitola pelo peido que o cara deu, e aí eu adaptei, pensei, e aí ficou, pelo ronco do tambor esse bumbum já fez amor. Porra, aí a gente manteve. Cara, e passou, assim, o cliente não mandou voltar. Eu, cara, não. Às vezes manda voltar, fala, opa, pô, tá pesado isso aqui. Mas a piada dizia exatamente isso, era exatamente essa a piada. Sim. Porque tem isso também, né? Porque o cliente pode não aprovar. O cliente, no caso, é Netflix, seria, né? Eu acho que é Netflix, não lembro. Mandava, não gostei, readapta, né? Existe essa possibilidade, né? Isso acontece muito, Dudu? Acontece às vezes, mas assim, às vezes por causa de palavrão, eles querem que adapte. Isso aqui ficou muito pesado, volta. Ou então eles preferiam a versão anterior. Acontece também, mas eu costumo arriscar. Eu acho que vale a pena. Geralmente eu gravo uma opção mais ousada, assim, numa pista, e na pista abaixo eu gravo o que eles querem, assim. E várias vezes eu boto a segunda opção, tipo assim, o que eles querem, mesmo assim eles já aprovam o que eu mandei primeiro, tipo, o mais ousado. Eu falei, pô, cara, faz sentido pra gente, né, cara? Eu acho que isso aproxima o público, né? Sim, com certeza. Cara, tu falou aí de jogo, né? A galera deve estar assim, porra, o cara meteu um jogo aí do meio do nada. Cara, existe uma coisa chamada dublagem e existe outra coisa chamada localização de games, né? Mais uma vez, eu vou te pedir... Aula particular hoje. Aula particular, tá? Por favor, não cobra a gente não, tá? Eu vejo um mercado muito gigante de games. Inclusive, eu vejo os desafios da localização, acho que são bem maiores do que uma dublagem normal, porque você ali não tem uma expressão facial, dependendo, obviamente, do jogo, da qualidade do jogo, né? Verdade. Por exemplo, se você pegar um Last of Us, é diferente você pegar um Warcraft, né, para você fazer esse tipo de trabalho. Então, Dudu, como é que funciona essa parada aí? É uma boa pergunta, porque geralmente a galera realmente não sabe diferenciar. E muita gente chama de dublagem de games, não é que ela não exista, mas vamos lá. O processo de dublagem é sincronismo labial, ponto, né? Tudo que tem sincronismo labial a gente pode chamar de processo de dublagem. A localização de games ela é chamada assim porque a maioria das falas elas não são dubladas. Você, como citou muito bem aí, a gente não vê a imagem, então você só escuta o áudio original e você grava a sua versão em português em cima daquele áudio. Quase todas as falas são gravadas dessa forma. As únicas falas que não são gravadas assim são as falas que têm sincronismo. E aí sim a gente pode chamar de dublagem, porque são cutscenes, são cenas em que aparecem os personagens lá e aparecem a labial deles, e aí sim você tem que sincronizar a tua voz com aquela cena dublada, né? Com aquela labial. Geralmente, eles colocam 3 dubladores para cada personagem para fazer o teste e o cliente aprova. E acontece muito isso, assim, de pessoal perguntar, mas por que tem que ser dublador, então, já que o processo não é chamado de dublagem? Porque quando tem uma cena assim, que tem que dublar, é bom que a pessoa saiba.
porque senão, cara, tem Sim. uma dificuldade tremenda. Pô, assim, tinha jogos que a gente fazia, Assassin's Creed, Far Cry, Call of Duty, The Witcher, que o cliente mesmo falava, olha, eu vou precisar de, sei lá, 500 atores, 700 atores. Que isso? Absurdo. Então, assim, acabava, o que a gente tinha que fazer? A gente já tinha chamado todos os dubladores que você podia imaginar para fazer a parada, não tinha, mas... E aí, assim, a gente começou a trabalhar com dubladores novos, né? Pessoas que estavam entrando, mas que já era ator há muito tempo. E aí, assim, como a gente teve essa orientação de que os arquivos livres não precisavam de dublagem, a gente precisava de pessoas que atuassem, e atuavam muito bem. Mas chegava no momento de sincar uma cutscene e não conseguia. Por isso que era tão importante a pessoa ser dubladora, ter curso de dublagem. E a diferença é principalmente essa, assim, você não vê a imagem na localização, na maioria dos arquivos. Mas torna tudo muito mais difícil, não, Dudu? Eu acho que sim. A interpretação, né? O que eu acho que fica mais difícil é justamente você adaptar, porque como você não está vendo a cena, como é que você vai imaginar que cena que era aquela, como que você faria? Você fica muito dependente do áudio original. Tem um jogo, inclusive, que eu dirigi uma vez, eu fui ver o resultado na internet, né, e a galera meio que tava, assim, super elogiando, assim, falando bem, exceto por uma personagem. Tipo assim, ela tava dentro de um avião, assim, e segurando mancha, assim, e dentro do avião, e aí tava explodindo, aí tava tudo caindo, e a personagem em português, ela tava falando assim, a dublada, né? Tava falando assim, gente, estou caindo, gente, tá dando merda, tô caindo, vai dar merda, hein? Assim, nesse tom, assim, e a galera reclamando, porra, ela tá assim, puta que pariu! E como é que tá saindo assim, retilíneo? Eu falei, aí eu olhei aquela porra e falei, não, peraí. Joguei a cena original na internet e a cena original tava assim, Mayday, Mayday, I'm falling, Mayday, I'm falling. Tipo assim. Então, se ligou a merda, a atriz original, ela não fez como ela tinha que fazer. E aí a atriz brasileira se fudeu, porque ela acabou seguindo a única referência que ela tinha, que era a voz original. Se a voz original faz nesse tom, ela vai fazer aqui. Se a gente tá vendo a cena, se eu vejo a cena, claro. aí eu vou falar, não, pode fazer mais. Na cena é mais. A gente não viu. Entendi. Eu lembro que depois desse dia eu cheguei pra atriz e falei, tá acontecendo isso. A partir de agora, você dá um tomzinho mais acima dela pra não ter esse risco. Porque a atriz tá assim, tipo, drup, tá ligado? Porra. Foda. Cara, foi foda isso. Mas foi só uma vez, assim, porque geralmente os atores que fazem o original, eles não dão mole. E não pode dar, porque todo mundo que tá gravando em outros idiomas ao redor do mundo vai seguir aquilo ali como guia, né? Então a interpretação tem que estar muito precisa ali da cena. Entendi. Pô, isso é muito foda, mano, essa localização. Isso tem sido mais frequente, Dudu, agora, nesses jogos? Ou... Antigamente não tinha tanta versão em português dos jogos. Não tinha. As empresas que não estavam localizando estão começando a localizar. Estão vendo que realmente expande muito mais o mercado para elas, assim, gera uma coisa positiva para a própria marca, assim, então elas estão investindo mais. Eu tenho sentido assim, o crescimento do mercado de localização. Maneiro. Tomara que venham muitos trabalhos ainda. Falar de um trabalho teu agora específico, bora, né, que eu tenho acompanhado House of Dragon, né? A segunda temporada, lá que você fez o Mestre do Sussurro, foi isso aí. Foi ele? O Larry. Como é que é o nome do personagem mesmo? Larry Strong. Os nomes de Game of Thrones e Casa do Dragão é sempre complexo. É uma casa que já morreu, né? Na época do Game of Thrones já não existia mais. Sim. Essa segunda temporada aí foi meio nebulosa. Foi meio esquisita, mas... Tá pavimentando pra coisa maior que vai vir, né? Pode ser. O problema é esse, né, Agostinho? O problema é pavimentar demais. É foda, né? Eu queria que se tu pudesse comentar um pouquinho como é que foi aí fazer esse personagem e tal. Pô, foi loucura, assim. Primeiro porque, assim, eu sou fã da série, né? Eu sou fã pra caralho de Game of Thrones. E é muito doido como
isso aconteceu, sei lá, poucas vezes na minha vida de eu fazer uma série que eu realmente era fã. Que E é maneiro, muito cara. doido, porque quando você começa a trabalhar, eu, pelo menos, desligo essa chavinha do fã. Eu desligo durante um tempo, Uhum. enquanto eu estou Entendi. ali no processo, eu realmente fico preocupado com a cena, fico entretido com a cena, fico tentando entender o background do personagem, o que que ele é, quem é ele, o que que ele faz, quem é a família dele, como ele foi criado, aquelas coisas. Quanto mais informações eu puder achar, melhor. E aí, assim que eu descobri que eu ia interpretar ele, eu fui na internet, catei vários resumos assim sobre ele, sobre a família dele, sobre Uhum. a época dele, né, o que ele estava vivendo ali. E, paralelo com isso, eu conversei com o diretor, né, que é o Último de Carvalho, e ele tinha lido todos os livros de Sérgio Dadrão. Caraca. E aí ele falou, me deu um background muito completo assim do personagem, me ajudou a moldar a voz. Eu fui muito Uhum. pelo tom original, fui adaptando para as coisas que eu acho que são os tons nossos aqui. A gente tentava Uhum. manter uma linguagem um pouco mais rebuscada, né, até pela época, né, uma coisa mais medieval assim, né. E quanto à personalidade dele, a gente foi moldando, assim, o que que eu faço com a voz? Eu boto um tom mais pra cá, eu uso esse tom aqui, é isso. Eu vou Caraca. falar assim. É isso. Muito E aí eu foda. vou começar a jogar tudo pra cá. E às vezes, assim, ele é tão sutil, cara, que às vezes, mesmo fazendo Hum. bem sutil, ele ainda foi mais. Aí eu falo assim, pô, deixa eu voltar, deixa eu fazer mais sutil. É foda. Teve que fazer menos, cada vez menos, assim, cortando, né? Incrível, cara. Pô, foi do caralho, assim. Eu gosto de fazer vilão, cara. Ah, Me é? amarro. Pô, fazer vilão é bom, né? Fazer vilão. Quando eu tava lá nas aulas, eu gostava de fazer vilão também. Eu Pô, bom demais. sempre gostei. Pra trabalhar bem a voz, né? As questões de maldade e interpretação. Ou vilão, ou aqueles caras que saem, conseguem subir o tom assim, sabe qual é? Sabe? Você não vai fazer isso comigo, você não sabe disso? Hein? Sabe que dá pra fazer essa mudança de tom brusca. Então, aí eu te perguntar, Dudu, fazendo algum personagem que seja assim, mais ou menos nisso que eu tô falando, que tu tenha trabalhado, que tu se lembre, que conseguiu fazer cima, baixo, que te deu mais trabalho pra caralho pra tu fazer. Tu lembra de algum específico? Cara, eu lembro de alguns, assim. Pra mim, os mais difíceis foram os agudos. Todos os agudos que eu fazia, pra mim, eu tinha mais É. dificuldade. Eu comecei muito novo, então, assim, eu tinha um agudo muito potente, assim. E aí, quando eu fui mudando de voz, época da adolescência, assim, lá dos 13 até os 17 anos, que eu tive uma mudança de voz, foi o contrário para mim. Eu saí do mais agudo até o quase o mais grave, entendeu? E aí para mim, voltar pro agudo tem que ser Uhum. tudo no falsete. Tinha um personagem ali do Cartoon, Corrida Alucinante, Drama Total, Corrida Alucinante, passa no Cartoon Network. Ele é dançarino do gelo. Uhum. E ele tinha um uniforme Caralho. rosa, ele é um bailarino com um uniforme todo rosa. E ele tinha essas o tempo todo. Ele do nada ele tava. Ai, o que que a gente vai fazer? Gritava assim lá pra puta que pariu. Josi, para, Josi, pelo amor de Deus! Caralho, meu irmão. E às vezes ficava o dia Incrível. inteiro gritando assim, gente. E falando assim, porra, aí o dia inteiro, às vezes ficava 2, 3 horas assim. Cara, pra mim os agudinhos são mais complicadinhos. Mas Ô, Dudu, uma dúvida. Acho que passa muito por isso que você falou de alcançar determinados agudos e tudo mais. Porque, assim, tem alguns nomes, algumas referências. Eu não sei se é exatamente isso, que é a questão do agudo que você falou. Mas tem algumas pessoas que são capazes de fazer determinadas vozes que fogem demais do original, né? Assim, não tem um conhecimento tão vasto quanto o seu e o 2L, mas tem Guilherme Briggs, que a gente sabe que, pô, tem um alcance fora de série. E, cara, eu queria saber, assim, para fazer essas vozes super específicas, tem como você treinar, tem como você estudar? Ou é um pouquinho do famoso, cara, determinadas pessoas também têm um dom, não necessariamente dom, mas a voz daquela pessoa já tem um alcance um pouquinho diferente ou não? Quase tudo, se você estudar, se você sentar, se você cuidar da voz, dá para alcançar. Como é que é essa questão? existe uma coisa que todos nós temos que é chamada extensão vocal, que é basicamente Uhum. o seu mais grave até o seu mais agudo. Resumindo, é isso. O mais grave que você alcança até o mais Entendi. agudo. Treinando com algumas técnicas, com alguns estudos, você consegue ampliar essa tua extensão vocal. Ou seja, você
além de você conseguir aumentar em alguns tons o agudo que você chega e descer mais alguns tons o grave que você chega, você consegue explorar essa região de grave e agudo para você trabalhar essa voz para ela, de repente, vir com um metal aqui no nariz, sabe? Ou então uma ressonância, uma coisa mais aqui. Então, assim, Caralho, que foda. uma coisa mais pra cá, pra garganta. E cada vogal, isso, assim, são muitas gamas, né? São muitas camadas. Cada vogal, ela te dá uma área, uma região diferente pra você trabalhar na cabeça. O U, ele te dá uma região mais pra cá, mais perto da cabeça. O O, mais pra garganta. O I é mais pro metal, nariz. E por aí vai. E aí você vai trabalhando essas ressonâncias, você vai trabalhando o seu diafragma para você escolher qual voz você vai usar, se é uma voz de cabeça, uma voz de peito, é uma voz rouca, uma voz metalizada, é uma voz anasalada, é uma voz projetada. Então, dentro desse campo de extensão vocal, você pode trabalhar as vozes de várias formas. E aí sim, com técnica, com estudo, você pode ampliar isso e aprender a fazer, a chegar nessas regiões, né, de forma orgânica. Porque o que acontece também é assim, algumas pessoas conseguem alcançar, mas não de forma orgânica. Então fica uma coisa meio forçadona, sabe? Assim, a pessoa fica tentando fazer uma voz e tem uma explicação do porquê que ela não consegue fazer. Assim, porque não é só isso, não é só você, tipo, eu chego naquele grave. Se você não trabalhar todas essas regiões, tipo assim, o teu diafragma, a tua garganta, a tua projeção, a tua interpretação, vai ficar uma coisa artificial, maquiada. Entendi. Que assim, eu falo para os meus alunos, até falei para o Marcelo isso já na aula. Muita gente acha que interpretação é uma parada subjetiva. Tipo, eu gosto, você não gosta, então tudo bem. Mas na verdade, assim, quem ficou anos estudando essa porra, interpretação, direção, atuação, consegue ver as nuances ali, onde que tá errado, onde que tá certo, quais são as ênfases que estão certas, quais são as ênfases que estão erradas, igual o Neo no Matrix quando ele morre, tá ligado? Ele vê um monte de códigos assim, tá ligado? É assim que eu vejo, a pessoa tá achando que aquilo ali é subjetivo, mas eu tô vendo onde estão todos os pontos que não estão funcionando, sabe? Inclusive na expressão, inclusive quando a pessoa tenta fazer uma coisa meio assim, sabe? Porque dá para assinalar cada ponto que ela tem que mexer ali, sabe? É muito isso. A gente tem como explorar sim a nossa região, a nossa extensão. E tem atores, dubladores que tipo fazem muitas vozes e já tem esse dom. Eles já meio que, aspas, nasceram com o dom, mas o talento é quando você trabalha esse dom e transforma isso, né, tipo, que você já tem de facilidade a uma coisa com técnica, uma coisa com mais amplitude, com uma região muito maior. Então, às vezes, o dublador sabe fazer muitas vozes, mas, por exemplo, vai dublar um ator e não atua bem, sabe? Não traz a carga que aquele personagem tem que trazer. E tudo bem, porque às vezes são meio que, assim, especialidades, né? Tem dublador que é muito bom atuando, fazendo live action, dublando atores, mas não é tão versátil fazendo desenhos, não faz tanto, não tem uma extensão vocal tão grande. E outros, ao contrário, tem uma extensão vocal enorme, faz várias vozes, mas aí vai atuar num live action, não passa uma veracidade para você como outros passam. Entendi. E tudo bem, é meio que uma especialização de cada um, uma particularidade de cada um. Então, Dudu, a gente tá chegando no nosso limite aqui. Tá? A gente também não pode atrapalhar o horário do Dudu, né? Que vai gravar, dos controles não pode atrapalhar o trabalho da dublagem. Tá? Tem só uma pergunta para te fazer, Dudu. Duas, aliás, para encerrar. Dudu, dublador vê filme legendado? Vê. Com certeza. Com certeza, pô. E assim, Tá lá no mal, não ver filme legendado nunca. Não, a primeira vez que eu vejo uma série que eu gosto, eu boto no legendado. Por quê? A gente até tava falando, antes de você ser dublador, você tem que ser ator. Então, assim, partindo desse princípio, cara, eu também sou ator, eu quero ver como que aquela cena foi filmada, como que aquela cena foi produzida no momento, como que é a cena original. Depois que eu entender como que a cena original foi feita, aí eu vou ver como que o dublador fez para alcançar aquilo ali, para atingir aquela proposta.
Pra mim, na minha cabeça, não adianta eu ver um produto que eu gosto muito, por exemplo, Game of Thrones. Não adianta eu ver um produto que eu gosto muito só dublado, porque eu não vou entender qual era a proposta do original para depois ver qual a sacada que o dublador, que o tradutor, que o diretor de dublagem tiveram para adaptar aquilo ali. Então, eu acho que o dublador precisa ver o filme legendado também, porque aí você começa a entender como que foi feito, como que foi adaptado, e eu acho que isso dá uma margem legal para a gente avaliar o nosso próprio trabalho também. Agora, a segunda pergunta é, porque eu quero mostrar aqui que nós temos uma conexão, hein? Tá? Que dia que você nasceu? Dia 9 de fevereiro. Eu também. É mesmo? É isso. Pra fechar o programa. Marcelo Fevereiro. Dudu, obrigado pela presença, tá, Pô, cara? isso, pelo galera, teu tempo valeu. aí. Obrigado demais pela oportunidade aí da gente conseguir gravar contigo. Pô, imagina. Tá? Espero que você volte aqui mais vezes pra gente continuar falando dos teus trabalhos aí. Pô, Fique à vontade. Se quiser convidar não, falar algum outro dublador, vai lá conversar com aqueles idiotas e tal. Porra, galera. Isso é um grande prazer te receber aqui de novo, cara. Obrigadão, tá? Que isso, valeu demais. Foi demais. Que isso, adorei, galera. Gente... Não, vai falar alguma coisa? Não, só me despedir, agradecer. Foi um prazer. E com certeza espero voltar mais vezes. Desejo sucesso aí pro podcast. E tamo junto, galera. Valeu, Dudu. Obrigado. Então, segue lá o Dudu no Instagram, Dudu Fevereiro. Né? Dudu Fevereiro. Como a galera sabe, episódio novo toda quinta-feira às 10 horas no Spotify e demais agregadores de podcast. E segunda-feira o episódio também está lá disponível no YouTube, tá? Então, 2 Controles podcast também lá no YouTube. Valeu, galera. Valeu. Agostinho. Eterno abraço. Valeu. É isso. Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Essa é a nossa festa de filmes, música e jogos.